Lucas 13, do 6 ao 9. Amém, misericórdia. Amém, graças a Deus. A palavra diz o seguinte: e passou ele a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não a achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele lhe respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e eu a adubo. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, graças nós damos ao Senhor e ao seu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos porque nós sabemos que nós nos chegamos nesse lugar nessa noite, porque a tua presença nos esperava aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos saúde, nós temos fartura de alimento e de roupa, nós temos a oportunidade, Deus, de nos reunirmos como um corpo e como uma casa de oração, para louvar, para engrandecer e para exaltar o teu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, nós queremos doar diante de ti, Deus, nessa noite todo o nosso amor e toda a nossa devoção. Por isso, Deus, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, desvenda os nossos ouvidos, desvenda, Deus, o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, para que nós recebamos a semente da tua palavra, Deus, para que ela seja plantada em nós e frutifique para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. No início desse capítulo 13, nos versos anteriores, a gente bem lá do verso 1 até o verso 5, a gente vê algumas pessoas questionando Jesus acerca do sangue de alguns galileus que Pilatos havia mandado misturar o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. E também sobre a queda da torre de Siloé, que ocasionou a morte de 18 pessoas. E o que estava na mente desse povo e no coração deles é que essa fatalidade que tinha acontecido tinha sido ocasionada pelo pecado dessas pessoas, porque elas poderiam ser mais pecadores do que as outras. Só que ali, Jesus diz para essas pessoas que não. Que na verdade, se todos não se arrependessem, todos pereceriam. E aqui nesse texto a gente percebe Jesus chamando o povo ao arrependimento e nos traz o entendimento da necessidade do arrependimento genuíno e verdadeiro da conversão, da mudança de vida, da mudança de rota. Todos precisam se arrepender e se voltar para Deus, porque aquele que confia na sua própria justiça e na força da sua própria mão haverá de perecer. E a gente sabe que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E a gente sabe que um dia, o dia do juízo vem. E dentro desse texto, logo em seguida, que é o texto que a gente leu, a gente vê a parábola que Jesus nos conta sobre uma figueira que estava plantada, mas uma figueira que não estava produzindo frutos. E eu acho muito extraordinária as analogias de Jesus e a forma como ele usa as coisas que os nossos olhos, na verdade, veem, né? Para nos testificar ao nosso coração as coisas que são espirituais, as coisas que são dos céus. E é extraordinário saber a forma como ele nos comunica, né? De uma forma clara e de uma forma genuína. E trazendo esse texto para a nossa realidade, a gente percebe como isso fala o coração de cada um de nós. E, em primeiro lugar, dentro do texto, dentro da parábola que a gente viu, a gente percebe que a figueira estava plantada na vinha. Ela estava de pé, mas ainda que ela estivesse de pé, ela não estava produzindo fruto. Que é o que fala aqui no verso 13, que diz o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. E essa é uma realidade que a gente percebe dentro da nossa própria vida quando nós nos acomodamos, quando nós nos contentamos com o mero fato de nós estarmos na casa de Deus, mas que a gente não tem a disposição de ir além de estar aqui e de ir para fora e de produzir frutos. E aqui a gente percebe a zona de conforto. É engraçado que eu costumo brincar com as meninas lá na célula, né, que sair da zona de conforto é um desafio, porque para que eu vou sair da zona de conforto se está confortável? Só que essa é a nossa métrica humana, mas a gente não pode viver uma vida pautada somente à métrica humana, né? A gente precisa
precisa de viver uma vida pautada na métrica do céu e aquilo que Jesus nos ordena. E aí, Jesus nos chama não somente para estarmos plantados, mas nos chama para produzirmos frutos e frutos que são dignos de arrependimento. E, para que nós produzamos frutos, a gente vai precisar de passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação pode ser muito doloroso, inclusive. Mas nós não podemos ser como o povo que está salvo, que está sentado e que está satisfeito. Nós precisamos de sair da zona de conforto e de produzirmos frutos para a glória de Deus. E em segundo lugar, que a gente percebe também nesse texto, é o cuidado desse viticultor, que é o que diz no verso 8, que fala o seguinte: ele respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano para que eu cabe ao redor dela e a adubo. E nós sabemos que Jesus, que se encontra nesse lugar nessa noite, é aquele que nos cultiva. E aqui a gente vê a misericórdia tão maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Porque o viticultor fala que ele vai cavar e ele vai adubar aquela figueira. E a gente sabe que Jesus deseja de todo o coração nos transformar. E o que nós precisamos é de nos submetermos ao processo de transformação e de estarmos dispostos a passar por essa mudança que Jesus deseja trazer e causar na nossa vida. A gente precisa de um coração aberto, de um coração quebrantado diante de Deus, para que a gente possa reconhecer a nossa necessidade, a nossa falta de força por nós mesmos e pelas nossas próprias mãos, e a forma como nós somos tão inteiramente dependentes de Jesus. Só que passar pelo processo de transformação pode nos causar dor, que é o que eu falei anteriormente, né? Porque aqui quando fala que ele irá cavar ao redor da videira, isso nos ocasionará uma exposição de raízes. Só que é muito desafiador, né? Nós expormos mais profundo do nosso coração e nós nos colocarmos em verdade diante de Deus para que a gente se submeta ao processo de Jesus curar as nossas feridas no interior do nosso coração, que por vezes nem nós mesmos queremos ver. Então, nesse momento, o que Jesus precisa é de curar o nosso coração, e nós precisamos de nos submeter ao processo de nos entregarmos em verdade diante de Deus, para que a gente seja completamente transformado, para que a gente seja completamente aperfeiçoado e completamente restaurado pelas mãos de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos de humildade para entregar o nosso coração maleável diante de Deus e reconhecer o quanto nós somos falhos e quanto nós precisamos da maravilhosa misericórdia e graça de Jesus sobre nós. Só que por muitas vezes o que acontece dentro da nossa vida é que é como se nós quiséssemos somente os fragmentos de Deus sem nos submetermos inteiramente ao processo de transformação. Porque para que a gente receba muito de Deus, a gente precisa de nos entregar plenamente diante dele, e por muitas vezes a gente não quer que o nosso compromisso seja completo. Às vezes a gente quer um compromisso meio picado, só em algumas áreas ou só em algumas partes, mas a gente não quer nos entregar por inteiro para passarmos pelo processo completo de sermos aperfeiçoados. A gente quer o suficiente para uma vida tranquila, mas para uma vida que não nos tire da nossa zona de conforto. Só que o que Jesus deseja de nós é que nós não nos entreguemos por pedaços ou por metades, mas que nós nos entreguemos por inteiro e por completo, para que a transformação seja de fato completa dentro da nossa vida. E em terceiro lugar, que eu quero deixar em aberto nessa noite primeiro para o seu coração, é o que nos deixa em aberto no verso 9. No verso 9 diz o seguinte: e se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Eu acho muito extraordinário dessa parábola que ela não nos apresenta o fim da figueira. A gente não sabe se a figueira foi aquela que foi cortada e foi lançada fora, ou se ela foi uma figueira que depois de se submeter ao processo de transformação, deu frutos e frutos para a glória de Deus. Então, a pergunta que eu quero trazer para o meu e para o seu coração nessa noite é: qual vai ser o meu e qual vai ser o seu desfecho da história? Qual vai ser o nosso fim? Porque aqui a gente vê uma chance que Jesus nos proporciona de sermos conduzidos ao arrependimento. E de não sermos apenas conduzidos ao arrependimento, mas também de gerarmos frutos para a glória de Deus. E qual seremos nós? Nós seremos aquela figueira que é cortada, que é podada e que é lançada fora, ou nós seremos aquela figueira que passa pelo processo e que produz frutos a 30, a 60 e a 100 frutos. Então, nessa noite, assim como nesses
transformar. Ele deseja nos cuidar, Ele deseja mudar a nossa direção, a nossa rota, deseja mudar o curso da nossa vida por inteiro. Deseja nos trazer uma alegria plena e uma alegria completa na Sua presença, que somente Ele pode nos proporcionar. É só nós fazermos a nossa parte, de olharmos para Jesus e dizermos sim. Sim, Jesus, eu quero que você me transforme. Sim, Jesus, eu quero que você me purifique. Sim, Jesus, eu quero que você me adube. Quero que você me cuide. Quero que você me cure. Para que assim, para a glória do teu nome, eu seja como aquela figueira que produz frutos e aquela figueira que te honra com a minha própria vida. Por isso, nesse momento, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Jesus, mais uma vez nós te louvamos porque o Senhor é lindo, Deus. Porque nós temos a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos aqui, ó Deus, de nos submetermos ao processo de sermos transformados pelas tuas mãos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos cuida, o Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa, o Senhor nos lava, Deus. E como é tão precioso nós nos achegarmos diante de Ti, Deus, com os nossos corações rendidos diante do Senhor e da Tua presença, sabendo que o Senhor é aquele que é misericordioso, que é compassivo, que nos oferece uma nova oportunidade nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, o coração do Teu povo, Deus, esteja rendido diante de Ti. Que sejam corações abertos, que sejam corações sensíveis a receber a Tua palavra, Deus. A acatá-la, a abraçá-la e a se submeter ao processo de transformação de uma vida. Em nome de Jesus, que nessa noite, Deus, os tesouros da sabedoria e do conhecimento que residem em Cristo sejam revelados aos nossos corações. E que nós andemos, ó Deus, com integridade e verdade diante de Ti todos os dias das nossas vidas. Que o nosso coração seja gerado, seja aperfeiçoado, seja moldado pelas Tuas maravilhosas mãos. E que o Senhor, ó Deus, derrame o Teu Espírito em nós nessa noite. Nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos porque o Senhor é digno, Pai. Porque mais uma vez o Senhor nos encontra, mais uma vez a misericórdia do Senhor foi derramada sobre as nossas mãos. E nós te clamamos, ó Deus, de todo o nosso coração, para que o Senhor permaneça conosco, porque nós somos inteiramente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que saudade estava de vocês, hein, galera? Ô, Jesus, vamos louvar o Senhor? Ouvir ao Filho do Rei, retornará, outro poder e glória, Ele reinará. Mas quando ao dia e a hora, Ele saberá, em todos os
Mesmo que eu vá sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é
Declaro que a esperança e verdade vamos ter Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Desfaz cadeias, dissipa as trevas,
oi, 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 oi. Tá ouvindo? Vou deixar ligado. Graças a Deus, igreja. Só coloca o microfone pro senhor, você só coloca? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2. Amém? Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Vamos ficar em pé Depois da sua pregação, em reverência à palavra do vai Senhor. atender logo um pouco, pode ver, tá? Porque eu sou de casa, vou ficar hoje só de... A palavra do Senhor diz o seguinte: pelo pregador. rogo-vos, pois irmãos, Amém, que assim seja. pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto seja racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Podemos sentar. Irmãos, falar de dízimos e ofertas é falar de obediência. Transformamos. E a palavra do Senhor ela tem inúmeras orientações com relação a esse tema de dízimos e ofertas, com relação à fidelidade, né? E para ser fiel, obviamente, tem que ser obediente. E para ser obediente, requer alguns passos que nós devemos caminhar, né, ao longo da nossa vida, ou do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. A obediência, ela por si só já é culto. Paulo fala aqui aos Romanos para que o nosso culto seja chamados para transformação. Que é coisa mais nacional que você, de fato, dedicar o melhor da sua vida, da sua existência ao Senhor, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus recursos financeiros a ser colocado a favor do reino de Deus. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente não está falando de finanças, a gente está falando de dinheiro apenas. O dinheiro é a ferramenta desse processo. Mas o processo de dizimar e ofertar é de fato demonstrar a obediência à palavra do Senhor e o como nós estamos realmente dedicados a trabalhar para o crescimento e a produtividade do reino de Deus nessa terra. Amém? Quando a gente fala de obediência, que é um culto, obediência também exige sacrifício. Para sermos obedientes, temos que sacrificar. Se eu for dedicar meu tempo, meu talento, meu dinheiro no reino do Senhor, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão de muitas convicções, eu tenho que abrir mão de muita coisa que me é prazeroso, né?
Quando eu pego, por exemplo, recurso financeiro e coloco no reino de Deus, o Brasil tem que abrir mão de algum luxo, de alguma coisa a mais, de algum lanche à noite, de alguma pizza de fim de semana, de algum passeio, para que eu possa realmente ser efetivo financeiramente para o crescimento do reino de Deus. Nós não estamos falando de apenas tijolos e paredes, não. Nós estamos falando de uma estrutura que proporciona a propagação da palavra de Deus. Nós estamos falando de recursos que vão matar a fome de muitas pessoas, que vão ajudar pessoas que estão em situações complicadas, que onde eu não consigo alcançar, o meu recurso financeiro através da igreja do Senhor alcança. Amém? Então é convicção que quando eu entrego no altar do Senhor, eu estou ali colocando uma semente para que ela produza não apenas para o meu bem, mas para o bem de toda uma comunidade de pessoas que eu nem mesmo sei que existem nessa terra. Quando a gente fala de recurso, falando especificamente de igreja metodista, nós temos ações missionárias em vários e vários lugares, infraestruturas enormes que são mantidas com a minha oferta e com o dízimo, com a sua oferta e com o seu dízimo. Quando nós estamos falando apenas de pagar uma conta de luz do tempo, é muito mais do que isso. Amém? Nós temos que falar também quando obediência ao Senhor, a obediência ela transforma a mente. Quando você se posiciona a entregar, obedecer o Senhor e colocar o recurso no altar dele, você automaticamente está trabalhando sua mente. Orei para isso. Ser mais comprometida com o reino do Quantos Senhor. minutos de palavra? 40. E de abrir mão mais uma vez e fazer a minha vontade, a sua vontade, em detrimento de outro, em detrimento do irmão, que o próprio Cristo diz: amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então, se eu zelo tanto pelo meu bem-estar, pelo meu conforto, e não dedico isso para o bem e o conforto do meu irmão, daquelas pessoas que muitas vezes eu nem conheço, mas que através do meu dízimo de oferta chega até ele, que amor é esse? Amém? Então fica essa reflexão. Ser ofertante, ser dizimista, é ser obediente. E ser obediente requer sacrifício, requer ter uma mente transformada. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós dedicamos no teu altar os nossos dízimos e ofertas e fazemos isso como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por toda a sua misericórdia e por nos permitir participar do teu reino. E os nossos recursos possam realmente ser efetivos no teu reino, na tua casa, e que pessoas possam ser abençoadas através do meu ato voluntário de trazer no teu altar. Nós te agradecemos e fazemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
crianças até 5 anos. Nós vamos orar por elas. Alguma criança não usou o versículo da Bíblia para nós hoje? Não? Ninguém? Lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Estenda a sua mão direita e vamos abençoar os nossos filhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez nessa noite pelo teu cuidado, pela vida de cada uma das nossas crianças que estão neste altar. Que haja saúde, que haja paz, que haja cuidado do Senhor constantemente sobre a vida de cada um deles. Nós estamos abençoando os nossos filhos em nome de Jesus. Amém. As crianças até 5 anos podem subir com a Chile e vamos lá? Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite nós temos aqui conosco o Alex Pedrosa da Eco. Ninguém chama o nome, hein? Pode chegar aqui. Pastor. Irmãos, acredite, é meu primo. Né? Acredite, por causa do seu alto, ele é mais baixo, né? Então, Alex Pedrosa. Na verdade, ninguém chama assim, né, Alex? Se falar Alex, nem a mamãe sabe. Se falar Alex, está dizendo que nem a mãe dele vai lembrar quem é. O negócio é sempre o apelido do Lelé Pedrosa. E ele é pastor lá junto com a pastora Rosângela, na Central de Muriaé, e nós o convidamos para estar aqui. Hoje cedo não foi possível, deu um problema no carro dele, ele estava vindo, teve que voltar, e aí nós ministramos a palavra de Deus essa manhã, mas hoje, graças a Deus por ele. Nós vamos orar, colocando a vida dele diante do Senhor. Feche seus olhos, mesmo assentados, vamos receber a ministração. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu cuidado, e aqui queremos apresentar mais uma vez a vida do Alex, ó Deus, pedindo que o Senhor use, que o Senhor possa tomar nas suas mãos, que ele seja nessa noite, mais uma vez, um instrumento de edificação nas tuas mãos para a vida dessa comunidade. Nós oramos abençoando a ele e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu quero cumprimentar a igreja e todos aqueles que nos honram com a visita nesta noite. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Queria descrever a alegria de poder estar aqui junto com vocês. É uma honra muito grande. Eu costumo dizer que Deus, quando quer nos presentear, muitas das vezes Ele não vai nos dar coisas, Ele vai nos dar pessoas, porque pessoas é melhor do que coisas. E esse casal de pastores são maravilhosos, são do meu coração, são um presente que Deus deu à minha vida e à minha família, e é uma honra muito grande poder estar aqui para usufruir do ministério de vocês hoje, para ministrar a palavra. Eu quero renunciar ao direito que vocês me deram de pregar essa noite, e quero pedir ao Espírito Santo de Deus que pregue no meu lugar. Que não seja minha voz, mas que seja do Espírito Santo falar ao nosso coração. Para isso eu quero renunciar tudo que eu trouxe, porque o que eu trouxe te emociona, mas não te muda. Mas o que o Espírito Santo tem vai te mudar, vai te alegrar, vai ativar, vai fortalecer, vai salvar, vai curar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Estou acompanhado hoje do meu amigo Josué. É o meu amigo, companheiro, que está sempre comigo nas viagens. Somos grandes amigos e ele está me acompanhando hoje. Trago um abraço da minha amada esposa Gláucia e dos meus 2 filhos, João Pedro e Heitor. Somos fruto e alvo do milagre de Deus. Deus tem cuidado da nossa casa. Um abraço da nossa amada pastora Rosângela para essa igreja que ela ama tanto também. 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, ele é muito considerado, e tudo quanto ele diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porque de certo ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra do Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Queridos, há momentos na nossa vida, há problemas que vão fugir do controle das nossas mãos.
Existem situações inesperadas que nós nunca esperávamos de enfrentar, de vivenciar. E de repente a gente está passando por aquilo. Bate na nossa porta e não nos avisa. Nós somos obrigados a enfrentá-las. E existem algumas maneiras de enfrentar. Existem situações que vão nos sobrever e nós vamos passar uma vida inteira dando desculpa diante dos problemas que nos aconteceu. Mas existem situações na nossa vida que elas vão vir sobre nós e nós vamos reagir sobre elas e Deus nos dará vitória. Eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que reage diante das surpresas, que reage diante das adversidades, porque entende que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Eu estou falando que na terra de Benjamim, a Bíblia vai dizer que o pai de Saul, ele perde as suas jumentas. Ao perder as suas jumentas, a Bíblia vai dizer que a história vai contar que as jumentas naquela época era preço de um carro do ano. Então perder as jumentas era perder toda a estabilidade financeira da casa. E é exatamente isso que eles estão vivendo. Ele vai ele vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Ele vai dormir com tudo em ordem em casa, tudo sob controle, mas acorda com as coisas tudo fora do controle. Só que ele toma algumas atitudes que me inspira, que me faz ministrar essa palavra essa noite. Ele chama seu filho e vai contar a situação que está acontecendo. Ele tem a responsabilidade de não maquiar o problema que ele está vivendo dentro de casa. Ele chama Saul e diz assim: olha, perdemos as jumentas. Perder as jumentas é perder todo o controle financeiro da nossa casa e não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que Saul toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou procurar as jumentas do meu pai. E aqui eu começo a ser inspirado por essa palavra, porque quando as adversidades chegam na nossa vida, muitas das vezes, quem aqui já não recebeu uma notícia? A notícia, ela tem o poder de mexer com as nossas emoções. As notícias têm o poder de mexer conosco. E ao receber essas notícias, Saul não se paralisa diante dela. Ele toma uma atitude de decidir, de reagir diante do problema que ele está vivendo. Eu queria que você me ajudasse a pregar e já começasse a mexer com essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: reage, está na hora de você reagir. É isso aí. Ou a gente vai ficar dando desculpa, ou a gente vai partir para cima para resolver. Saul está dizendo assim: eu vou resolver, eu vou sair e vou procurar as jumentas do meu pai. A Bíblia vai dizer que ele sobe nas montanhas de Efraim e começa a procurar as jumentas de seu pai. E a verdade é que cada porta que ele bate é uma expectativa que enche seu coração de encontrar as jumentas. Cada porta que ele abre, ele está entendendo o seguinte: pode estar aqui a solução do meu problema, mas a verdade é que ele está batendo nas portas, ele está procurando e não está encontrando. Porque tem momento na nossa vida que não depende só do nosso esforço. Tem momento na nossa vida que a gente vai acordar cedo, que a gente vai reagir, que a gente vai partir para cima, mas isso não será suficiente para resolver os problemas que nos cercaram. Saul está vivendo um momento em que ele está se esforçando ao máximo, mas todo o seu esforço não é suficiente para resolver o problema que ele está vivendo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que não é por falta de esforço, não é por falta de tentativas, não é por falta de partir para cima, mas parece que está de bronze o céu,
Parece que as coisas estão travadas. E por mais que você tente, por mais que você empenhe, por mais esforço que você coloque, parece que as coisas não estão indo, não estão fluindo. Saul está vivendo essa decepção de se esforçar muito, de tentar muito, de construir expectativa em pessoas, em coisas. Mas a verdade é que todas as suas expectativas estão sendo frustradas. Porque cada porta que ele bate é um não que ele recebe. É uma frustração que ele vive. Diga para o seu irmão: não viva de expectativa. Expectativa é algo que pode acontecer ou não. Expectativas são falsas esperanças que nós construímos às vezes em pessoas e em coisas. Isso pode fluir ou não, isso pode acontecer ou não. Então eu vim aqui essa noite te desafiar a viver de fé. Fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas que eu sei que vai acontecer. Diga para o seu irmão: viva de fé, meu irmão. A fé não falha. Então a Bíblia vai dizer que ele está tentando. Tem 3 dias e tem 3 noites que ele está subindo as montanhas de Efraim, procurando em todas as partes. E a Bíblia vai declarar, vai dizer claramente que depois de passar 3 dias e 3 noites procurando as jumentas do seu pai e não encontrando, ele dá uma palavra para o seu moço. E a palavra que ele disse é: não há mais o que fazer. Fizemos de tudo. O que coube nós, o que coube da nossa parte, nós fizemos. Nós procuramos, batemos nas portas, fomos em todas as partes. Vamos embora para casa. Papai está preocupado. E a gente vai voltar com a nossa frustração. Talvez eu estou pregando nesse domingo à noite para alguém que já tentou de tudo, que já fez de tudo para tentar resolver, mas todo o seu esforço, todas as tentativas que você fez com o filho, com o casamento, nas finanças, nas emoções, na vida espiritual, estão frustradas. Não há mais o que fazer. Agora, o que restava para Saul é voltar para casa debaixo de um fracasso, de ter se esforçado muito, de ter tentado muito e não ter conseguido nada. É voltar para casa e dizer: tentei, mas não consegui. É voltar para casa e dizer: olha, eu fiz de tudo, mas deu errado. E quando essa frustração cai sobre ele, a Bíblia vai dizer que o moço que estava com ele disse assim para ele: calma, existe um lugar, e nesse lugar há um santo homem de Deus. Eu vou repetir, porque tem gente que já entendeu. Existe um lugar que tem um santo homem de Deus, que tudo que ele fala acontece infalivelmente. Eu acredito que no projeto de Deus em Manhuaçu, ele construiu esse lugar aqui. Esse lugar não é um ambiente comum, esse lugar é um ambiente de milagres. Esse lugar não é um lugar de clube social, onde estamos aqui para rever as pessoas e até mesmo para participar de uma denominação. Não, a gente acredita, a gente entende que esse lugar é um ambiente que existe aqui, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que tudo que ele faz, e tudo que ele opera, e tudo que ele fala, acontece infalivelmente. Eu acredito que nesse lugar o viciado entra e ele sai liberto, o casamento sai restaurado, a família sai restaurada. Calma, ele está dizendo: calma,
Não desespere. Existe um lugar de milagre. Existe um ambiente que o perdido é encontrado, que o pecador encontra misericórdia. Existe um lugar que a paz reina naquele lugar. A pergunta é: você acreditaria que existe esse lugar? Pastor Robert, depois de ter tentado em tanta porta, depois de ter procurado 3 dias, 3 noites, passando por todos os tipos de frustração e cansaço, de ter esforçado muito e não conseguido nada, acharia fé no coração dele para acreditar que ainda existe esse lugar? Porque talvez eu estou pregando para alguém aqui que está cansado, porque já bateu em muita porta, já procurou muita gente, já disseram para você e já prometeram muito para você que existe esse lugar, que existe essa pessoa que faz, que acontece, que opera, que age, que resolve. Mas a verdade é que as decepções foram tantas que às vezes você está sem força e sem fé para acreditar que realmente nesse lugar existe um milagre para acontecer. Só que existe um mistério, existe uma ação do céu, porque quando a terra fecha, o céu começa a manifestar. Quando o seu esforço já não vai, a sua mão não alcança, quando você já não consegue mais convencer, quando você não consegue ir em lugares, em pessoas, em situações para convencer, para mudar, o céu começa a operar. A Bíblia diz que naquele exato momento ele toma uma decisão na sua vida, parecida com a sua hoje, quando saiu de casa para vir neste lugar. Parecida com a sua hoje, quando foi chamado para ir nesse lugar, nesse ambiente aqui de transformação, de ativação profética, nesse lugar onde entramos e saímos diferente pela presença e a glória dele. Esse lugar, quando ele decide ir, começa a acontecer uma movimentação no céu para entregar o milagre que Saul precisava. Eu vim declarar na sua vida, eu estou debaixo de oração para profetizar sobre você. Quando você decidiu sair de casa hoje, o céu abriu e começou a movimentar para tocar em você que está aqui hoje. Quando ele resolve ir, que ele toma uma decisão, há um poder na nossa decisão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: a sua decisão muda o seu destino. Quando ele decide acreditar que neste lugar era um lugar de milagres, a Bíblia vai dizer que quando ele está indo para esse lugar, Deus visita o profeta. Vem cá, profeta. Deus visita ele e começa a falar com ele. Está vindo um homem aí. Tem 3 dias que ele está procurando as jumentas do seu pai. Está cansado, está frustrado, está decepcionado, tentou, mas quando ele chegar aqui, fala com ele, está resolvido. Ah, meu Deus, é pouco glória perto do que Jesus vai fazer nesse lugar aqui hoje. Quando ele começou a dirigir para aquele lugar, Deus visita o profeta e entrega uma palavra. Diz para ele, quando ele chegar aqui, nesse lugar, não precisa de dar bom dia, boa tarde, Pai do Senhor, não precisa de falar nada, só toca nele e fala com ele. Está resolvido.
Eu vim aqui profetizar para você nessa noite. Eu vim aqui declarar para você que está me ouvindo. Eu vim dizer aqui essa noite algo poderoso para a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei o que está perdido na sua vida. Eu não sei o que você tem empenhado e esforçado tanto e as coisas não têm fluído, não têm acontecido. Mas o Espírito Santo me autoriza para dizer aqui essa noite: está resolvido! Diz que a parte mais constrangedora para o pregador é parar para beber água. Todo mundo fica olhando para ele, ele fica com vergonha. Mas eu desenvolvi uma técnica que eu queria que você me ajudasse. Enquanto eu bebo água, dá glória para eu não ficar com vergonha aí, que o culto é para Deus. Só deu para dar um gole, pode dar mais glória, meu irmão. Escuta, a palavra foi liberada. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: eu acredito na soberania de Deus. Eu não sou irresponsável em dizer que Deus vai fazer para todos, porque Deus opera com um mês, com 30 dias, que Deus opera com um ano, com 10 anos. Mas eu acredito que Deus opera nesse domingo à noite para alguém aqui hoje. E Deus me mandou dizer: está resolvido. Vim dizer para alguém aqui hoje: volta a dormir. Está resolvido. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: quando chegar na casa, a sua casa, você vai ver diferença. Está resolvido. Eu vim pregar para alguém aqui que precisa de enfrentar algumas coisas essa semana, que você está preocupado com a segunda-feira. Eu vim entregar uma palavra para você: está resolvido. A Bíblia diz que ele recebe essa palavra. E quando ele recebe essa palavra, ele poderia ir embora, sim ou não? Está resolvido. Sim ou não, irmãos? O que ele veio buscar, ele recebeu. Só que o nosso Deus é estrategista. Ele usa as perdas, os caos, as dores, os sofrimentos, as circunstâncias, as lutas, para nos atrair. Viemos por causa das jumentas, mas ficamos por causa dele. Viemos aqui porque queremos a nossa segunda-feira diferente. Viemos aqui porque queremos manifestação de milagre na nossa vida. Viemos aqui porque queremos portas abertas, solução no casamento. Nós podemos até vir por causa disso, mas não vamos permanecer por causa disso. Vamos permanecer porque Ele vai se revelar para nós. Vai criar uma mesa para construir um relacionamento, para te transformar e para ativar você. Como assim, pregador? Me explica isso melhor. A Bíblia vai dizer que ao chegar naquele lugar, e ele recebe aquela palavra, está resolvido. Imagina o coração dele enchendo de paz, dizendo: eu não vou voltar para casa mais com a minha frustração, com a minha dor, com a minha luta. Não vou voltar para casa mais sem dizer: não consegui. Vou voltar para minha casa dizendo: me esforcei, tentei, não consegui, mas houve uma intervenção no céu que mudou minha história. Eu vim declarar para você: tem intervenção de Deus em parte na sua vida. Vai ter intervenção do céu para mudar o cenário da sua história. Mas quando ele chega, ele não só recebe essa palavra: está resolvido. A Bíblia diz assim: e quando ele chegar, fala para ele, profeta, que está resolvido, mas prepara uma mesa para ele. E nessa mesa, coloca um banquete. Nessa mesa que você está oferecendo, que você vai oferecer, chama ele para a mesa e coloca ele sentado na mesa. Só o Pai faz isso com a gente.
Só essa graça escandalosa faz isso com a gente. A mesa não é para os merecedores, a mesa é por graça. Estamos na mesa porque um dia Ele nos alcançou e nos escolheu. Ele viu em nós a nossa alma gritando. Ele viu em nós apodrecidos pelo pecado, gritando por socorro e salvação. E essa graça não te perguntou o que você fez no verão passado, não perguntou quantos pecados você fez, não perguntou o que você está. Ele só disse assim: vem para a mesa, porque na mesa eu te transformo, na mesa eu me revelo, na mesa vai construir em nós, não uma troca. Você vem por necessidade e volta com o seu problema resolvido. Aqui na mesa eu vou te dizer quem eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, quem é esse Deus que está se apresentando, quem é esse Deus que não só resolve o problema, mas que salva, que muda, que é suficiente, que tendo Ele, nós somos mais que vencedores. É na mesa, foi na mesa que Ele nos colocou um dia. E não olhou para a nossa imundície, não olhou para os nossos trapos, não olhou para as nossas... Simplesmente disse assim: coloca Ele sentado na mesa. Fica imaginando Saul, 3 dias e 3 noites, cheirando mal, sujo, indigno de sentar ali. Ele disse: é para você. Ele mandou preparar uma mesa para você. É para você, senta aqui. Ele senta na mesa e ele dá um grito para o céu: ei, traz a melhor parte para ele e coloca na mesa. Isso aqui mexe comigo, porque o mundo muitas das vezes vai nos dar o pior, mas Jesus sempre vai nos dar o melhor. A prova disso é o filho pródigo. Na fome, dissolutamente gastou tudo, não tinha nada, jogou tudo fora, bolotas de porco, é o que restava para ele, mas só foi voltar para a casa do pai, que tudo que ele pôs fora, começou a receber tudo de novo. Traz a sandália para ele, que agora ele não é mais escravo, agora ele é filho. Traz para ele um vestido. Outro dia eu fiquei pensando, como é que ele sabia o tamanho daquele menino, daquele filho, já longe de casa há tanto tempo? Como é que ele sabia se estava magro, se estava gordo, se estava grande, se estava pequeno, já que ele distanciou tanto? Como é que ele sabia? E Jesus falou comigo: longe do Pai a gente não cresce, a gente sobrevive. Por isso que ele sabia o tamanho do vestido. Longe do Pai a gente não cresce, por isso que na presença do Pai todos os dias a gente cresce, a gente evolui, a gente avança, porque o Pai tem tudo que a gente precisa. Ele diz: traz o melhor para Ele. Eu vim dizer para você aqui essa noite: o homem, ele é produto do meio, ele acostuma com tudo, ele acostuma até com sofrimento, ele acostuma até com dor. Eu conheço gente que você vai conversar com ele e dizer: e aí, como é que tá? Ele: sobrevivendo. E aí, como é que você tá? Já acostumei viver assim, já acostumei viver desse jeito, já acostumei sofrer, Leleco. Porque o homem é produto do meio. Só que quando a gente senta na mesa, a gente começa a entender uma coisa: eu não vou aceitar menos do que o melhor, porque o Pai que eu tenho sempre vai colocar o melhor para mim. Eu preciso liberar essa palavra para você aqui essa noite, meu querido. Não aceite nada menos do que o melhor. O que Jesus tem para você é o melhor.
o melhor dentro da sua casa, o melhor na sua vida espiritual, o melhor da sua vida emocional, o melhor na sua saúde. Aceite a cultura do céu. A cultura do céu é viver do melhor em Deus. E viver do melhor em Deus não é ser milionário. Viver o melhor de Deus é viver satisfeito. É não sentir falta de nada, porque Ele é tudo pra gente. Ele preenche a nossa vida, Ele preenche a nossa história. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. A paz que eu sinto em minha alma é porque Ele me satisfaz. Receba essa noite a satisfação que só Jesus tem para você. Por isso que ele diz: traz o melhor, traz a minha presença. Porque a minha presença transforma, a minha presença ativa, a minha presença alegra, a minha presença põe de pé, a minha presença faz o velho ficar novo. Essa é a presença. Ele recebe, está na mesa, recebe de Deus o melhor. Uau! Para mim já estava maravilhoso. Está resolvido. Estou na mesa. Está colocando o melhor. Ele diz assim: traz a coxa para ele. Ô meu pastor, eu sou de família que a coxa dava briga lá em casa. Tá mais gordinha assim. Primeira pá. Só que a mesa do Pai não tem falta. A mesa do Pai, a comida é pura, ela vai de cura à ressurreição. Se você quiser pegar sua parte hoje, é só você provar da mesa, porque na mesa tem cura. Se você precisa de cura, pega. Se você precisa de paz, tem. Se você precisa de força, tem. Se você precisa de alívio, tem. Se você precisa de sentido de viver, tem. Se você precisa de ser ativado, renovado, sustentado, é só pegar, porque na mesa do Pai tem fartura. Na casa do Pai não precisa preocupar se o seu irmão vai pegar muito. Essa comida se renova de dia em dia dentro de nós. E ainda que o exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Fica tranquilo, porque se ele sobejar na mesa, tem para você também. Eu costumo dizer que o problema não é a mesa, o problema é a falta de apetite do povo. Porque enquanto tiver fome, tem comida na mesa do Pai. É a gente que está pedindo pouco, é a gente que está se derramando pouco nessa mesa, é a gente que não acessa ela. A gente sabe que tem, mas não acessa. A gente sabe que eu posso pegar, mas a gente acha que às vezes a gente não merece. Mas será que ele vai olhar para mim? A verdade é que fazemos orações que nós nem mesmo acreditamos nelas. Mas Deus está dizendo: eu estou pondo uma mesa aqui hoje, e você é convidado a se deleitar nessa mesa, a provar de tudo que o Pai tem para você. Eu não consigo entender quem senta na mesa e vive triste. Eu não consigo entender quem senta na mesa e não é transformado. Eu não consigo entender quem senta na mesa e sai daqui preocupado com os problemas que você entregou a eles aqui. É porque você só está sentando. Mas ele diz assim: senta e come do melhor, porque o que eu vou trazer para você aqui hoje, você nunca comeu antes. Ele dizendo assim: não só senta, desfruta do que eu estou colocando para você. Essa noite, Deus está chamando os filhos para desfrutar de uma mesa que tem tudo que a gente precisa. A pergunta é: está saindo triste daqui por quê? Se na mesa o autor da alegria está aqui.
está saindo sem paz, porque se o príncipe da paz está aqui, está saindo daqui sem força, porque se o Deus forte está aqui nessa noite, está saindo daqui com problemas impossíveis, porque se o Deus que opera a maravilha está na mesa aqui hoje. Pega a sua parte, meu irmão. Não sai daqui sem acessar a mesa, porque não comemos, porque não acessamos, porque ela está aberta para que você se derrame e se entregue diante dela. A Bíblia vai dizer que então ele acessa, come, mas de repente ele recebe uma palavra. E essa palavra foi: olha, eu preciso dizer uma coisa para você. O que vai acontecer agora com você? O seu escravo vai ter que ir embora, porque não tem como ele participar do que vai ser feito aqui. E naquele momento ele chama seu escravo, manda o escravo embora. E quando o escravo vai embora, a Bíblia vai dizer que o sacerdote começa a derramar o óleo na cabeça dele. Eu aprendo algumas coisas que eu queria liberar para você aqui hoje. Tem coisas na sua vida, tem gente na sua vida que está retendo o que Deus quer fazer com você em uma nova fase. Você veio até aqui, você caminhou até aqui, Deus já operou muitas coisas na sua vida, mas para a fase que Deus quer te levar, para a estação que Deus quer te levar, tem pessoas que vão ter que ir embora, tem coisas que vão ter que ir embora da sua vida. Você vai ter que tirar, você vai ter que mandar sair, porque senão não acontece um novo de Deus na sua vida. Se o velho não for embora, o novo nunca vai acontecer. É eles dizendo assim: olha, precisa acontecer algo diferente na sua vida. O quê? A mentalidade de escravo vai ter que sair para a mentalidade de rei entrar. Enquanto a mentalidade de escravo estiver, você não avança, você não cresce, você não conquista, você não toma posse, porque a mentalidade de escravo contamina, mas a mentalidade de rei contagia. A verdade é que a gente retém muita coisa. A verdade é que a gente impede essa estação nova chegar, porque tem coisas que a gente não quer mandar embora, tem coisas que a gente não quer liberar, tem coisas que a gente não quer retirar da nossa vida. São pecados de estimação, são situações que a gente acha que é importante, mas Deus me trouxe nesse domingo à noite para ser profeta da sua vida. Está dizendo: chegou o momento de você mandar embora, porque tem uma estação nova chegando para você. Tem um novo tempo, e para esse novo tempo acontecer, o escravo vai ter que ir embora. Fala com essa pessoa que está do seu lado: está na hora de você começar a andar com gente que tem cheiro de Deus. Está na hora de você começar a andar com gente que é mais crente que você, que ama mais a palavra do que você, que é cheio de Deus, que você chega perto dele, você sente paz, você sente presença de Deus. Está na hora de você mandar embora gente que está tirando a sua energia, a sua alegria, a sua paz, a sua força, a sua fé. Está na hora de você tirar a mala que está cheia. Tem coisas aí dentro que estão impedindo uma estação nova vir, mas Deus está dizendo: manda embora que o novo chega. Manda embora que eu vou movimentar. A Bíblia foi dizer: a nossa vida, irmãos, não é feita de desculpa, a nossa vida é feita de decisão. As desculpas nossas não vão convencer Deus, mas as nossas decisões vão mudar o nosso destino.
Enquanto a gente viver de desculpa, tudo vai se repetir na nossa vida. Mas quando a gente começar a decidir a mudar, o nosso destino vai ser transformado. As nossas decisões mudam os nossos destinos. Ele podia dizer, mas ele veio até aqui comigo, ele caminhou comigo até aqui, não é injusto eu mandar embora. E Deus está dizendo, não tenta segurar quem eu mandei embora, não tenta prender o que eu mandei sair, não tenta reter o que eu estou dizendo para você pôr para fora. Tem coisas aí dentro que precisa sair, meu irmão. Enquanto você estiver segurando, a sua vida vai ficar vivendo em ciclo, e o novo nunca vai acontecer, a estação nova nunca vai vir, o novo ambiente não vai vir. Mas enquanto você obedecer à voz dele, quando você tomar essa decisão, prepara que tem óleo descendo sobre a sua cabeça. É Deus dizendo, o que eu vou derramar sobre você vai apontar um futuro do que eu vou realizar na sua história. O óleo que estava descendo na cabeça dele estava declarando o que viria sobre a vida de Saul naquele momento. Eu fico imaginando o óleo derramado sobre a cabeça dele, e ele dizendo assim, eu só vim aqui para buscar a jumenta, e estou voltando rei de Israel. Talvez você não está nem entendendo. Eu estou aqui por causa de situações adversas que estão me sobrevindo, de problemas que eu não estou conseguindo me livrar deles. E eu estou trazendo uma palavra que Deus está dizendo, está resolvido. Mas não é só isso que Ele está fazendo. Ele está resolvendo, mas está te chamando para ser rei, está te chamando para mudar a sua mentalidade, está te chamando para influenciar pessoas, está te chamando para derramar sobre pessoas. Evangelho que eu creio é o evangelho que eu não só eu que recebo, é o evangelho que eu derramo sobre a vida do outro, é o evangelho que eu vou contagiar outras pessoas do que eu estou vivendo. Ele está dizendo, tem um óleo descendo sobre a sua cabeça, Saul, e se você tiver sabedoria, você vai contagiar muita gente. E eu vim dizer para você, você vai decidir o que você vai fazer com esse óleo que Deus está derramando sobre você. Saul decidiu de um jeito, Davi decidiu de outro. A ordem foi derramar, mas nós temos o poder de decidir o que vamos fazer com eles. Com essa unção que Deus está derramando, com esse chamado que Deus está fazendo, com essa influência que vamos poder agora influenciar a casa, a faculdade, a escola, a rua, a empresa, o trabalho. Vamos ser diferentes, porque uma vez tocado por esse óleo, nunca mais somos o mesmo. Uma mulher me procurou semana passada e me disse, pastor, eu estou passando por uma luta muito grande no meu trabalho. Eu estou vivendo um inferno lá no meu trabalho. Eu disse assim para ela, o que você está fazendo lá, minha irmã? Se você é a cultura do céu, o que você está fazendo lá, que ao invés do céu ser contagiado, é o inferno que está prevalecendo. Muitas das vezes não conseguimos entender o chamado que temos para se transformar. Quando o óleo cai sobre a nossa cabeça, ele declara um futuro diferente. Uma vez provar desse óleo, a autoridade está sobre a minha vida. Uma vez esse óleo derramado sobre a minha cabeça, a unção está sobre a minha vida. E se a unção e a autoridade está sobre a minha vida, os ambientes que eu for pisar, aonde eu chegar, aonde eu colocar as mãos, aonde eu colocar os pés, abençoado será. Tem gente que recebeu. Eu disse assim para ela, você vai chegar lá amanhã,
Você vai pisar naquele trabalho e você vai declarar, você vai ungir cada canto daquela sala, vai começar a declarar e vai dizer: aqui não, aqui é do céu, aqui é do Senhor. Esse ambiente é ambiente de paz, é ambiente onde Deus vai fazer milagre aqui. E ela diz: pastor, como é que eu faço isso? Não sei como é que você vai fazer, mas você vai fazer e você vai ver o ambiente ser mudado. Ela começou a orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ela orava todos os dias para o seu trabalho. Ela chegou para mim chorando. A pessoa que infernizava o nosso trabalho pediu conta. E na hora que ela pediu conta, a paz voltou para aquele lugar. Eu entendo que quem quiser ser transformado vai ser, mas quem não quiser, Deus vai tirar. Mas você vai implantar o céu naquele lugar. Escuta, há um óleo para ser derramado, mas é preciso uma mentalidade ser mudada, transformada. Não tem como eu transformar, contagiar, avançar com mentalidade de escravo. Escravo está sempre numa condição medíocre, numa condição de imerecimento, onde eu fico lambendo as minhas feridas a todo instante e não quero ser curado, porque não quero sair desse lugar. Eu fico somente em ambientes em que eu sempre me coloco como coitadinho, como fragilizado, como a vida foi injusta para mim, como as coisas são difíceis para mim. Mas quem recebe óleo na cabeça, que tem mentalidade de rei, não se paralisa com desculpa, não se paralisa com problemas, não se paralisa com o inferno, não se paralisa com as potestades, porque Deus nos ungiu para pregar boas novas. Sobre nós há poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre nós a autoridade no céu. Dá uma sacudida desse irmão aí que está do seu lado e fala: e aí, meu irmão, é hora de tomarmos posse da mentalidade de rei. A mentalidade de rei, o óleo está sendo derramado sobre ele. Eu acredito, quero te convidar a colocar de pé agora. Eu acredito que Deus preparou essa noite uma unção para derramar sobre a sua mente. O palco das grandes guerras na nossa vida não é dentro da nossa casa. Não são os problemas financeiros, emocionais. O palco das guerras na vida do homem é a mente. Quem domina a sua mente é quem chega primeiro. Eu vou repetir isso aqui. Quem domina a sua mente é quem chega primeiro. Se o problema chegar, é ele que vai dominar. Se o inferno chegar, é ele que vai dominar. Mas se Cristo chegar, se essa unção fresca chegar sobre a sua vida, nada vai te parar, nada vai te escravizar. Sabe, você não é escravo do medo, você não é escravo do passado que você carrega, você não é escravo da sua culpa, você não é escravo das suas dores, você não é escravo do que te fizeram. É hora de você mudar a mente para ser não só transformado, mas para transformar pessoas. Porque não tem como eu transformar alguém se eu mesmo não for transformado. Não tem como eu ativar alguém se eu não estiver ativado. Não tem como eu encher alguém se eu mesmo não estiver cheio. Por isso que ele está dizendo: se eu troco a sua mente, eu mudo o destino da sua vida. Tem gente aqui hoje que precisa se libertar dessa mente de escravo. Há um peso de culpa sobre você. Você precisa jogar hoje aqui no altar. Há um peso
de escravidão no seu passado que você carrega, é você jogar aqui no altar. Nós metodistas entendemos que o altar é a resposta que damos para Deus. Você precisa dizer hoje: eu não caminho mais nem um dia como escravo. A partir de hoje eu quero essa unção de rei. E para isso eu vou liberar tudo. Eu vou mandar embora quem precisar de ir embora. Eu vou tirar o que precisa ser tirado de mim. Mas uma coisa eu prometo, Senhor: daqui para frente, o óleo que está sobre a minha vida vai dizer que nunca mais eu vou ser o mesmo. Feche seus olhos. Mas eu demorei pra
preciso convidar você que quer viver essa nova estação. Quer dizer, pastor, hoje eu quero dar um passo de fé aqui, porque eu acredito que esse novo tempo chegou para mim. Eu quero viver essa unção fresca sobre a minha vida. Eu quero viver esse novo tempo, porque eu quero transformar pessoas, eu quero contagiar, eu quero ativar pessoas. Mas para isso, eu quero ser revestido desse óleo sobre a minha cabeça hoje. Eu estou decidido a mudar de estação, de ambiente. Eu estou decidido a mandar embora o que precisa ser mandado. Mas uma coisa eu te digo: a partir de agora, eu quero viver essa nova estação. Se você quer viver, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que a sua decisão muda seu destino. Sair do seu lugar é dizer: eu quero viver tudo que o céu tem para mim. Eu acredito nessa nova estação, nesse novo ambiente, nesse novo tempo na minha família, na minha vida, no meu ministério. Eu acredito que tem um óleo descendo, e esse óleo aponta um futuro de milagres, de vitória. Aquela do Fernandinho, eu não sou mais escravo. Tem um novo tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida: tem uma nova estação para Metodista em Manhuaçu, para a sua casa agora. Começa a orar ao Senhor. Começa a tirar agora o que precisa sair. E o óleo está sendo derramado agora. Você não é escravo dessas dores, do que fizeram com você. Você não é escravo desse passado, dessa angústia, dessa depressão, desse vício, desse pânico. Não, você não é escravo, você é filho. Você tem mentalidade de rei, meu irmão. Essa noite está os filhos e as filhas do Senhor neste altar. Cada um aqui tem uma realidade, Senhor. Cada um aqui tem algo que o céu precisa de intervir. Cada um aqui precisa de uma movimentação diferente do Senhor na vida deles. Mas de igual forma eles creem que o Senhor pode fazer. Aquele dia foi Saul, Senhor, atormentado com as suas perdas, frustrado com as suas buscas, sem expectativa de algo bom, já desistindo de tudo. O Senhor foi e mudou a história da vida dele. Eu acredito que hoje a sua mão vai mudar destinos que aqui estão. Senhor, a mesa já está no altar. Os teus filhos vieram pegar a melhor parte, que é a tua presença.
Que a tua presença comece a invadir os corações agora. Que a tua presença comece a transbordar agora, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, lá Siriande Candefaias e Candarama Mastudiandefá, começa a encher, começa a apontar o futuro. Começa, Senhor, a mostrar a estação que os teus filhos irão entrar. Abre os olhos para os que os teus filhos veem. Que o Senhor vai mudar a família. Que o Senhor vai mudar o ambiente. Que o Senhor vai mudar o coração e a mente. Que o Senhor vai começar a tocar aonde eles não conseguem tocar. Mudar o que eles não conseguem mudar, Senhor. Começa de uma maneira, Senhor, especial a mudar o que os teus filhos não têm poder com o seu esforço, mas que o céu vai manifestar. Senhor, que a mentalidade, a mente possa ser transformada agora, porque uma mente transformada é um povo, Senhor, vencedor. Uma mente transformada é um povo que vive de milagres, Senhor. Não permita que as dores, que as angústias, que o passado, as armadilhas de Satanás venha cativar a mente dos teus filhos, mas que hoje a mente seja transformada, para que Manhuaçu seja influenciado por uma geração de reis, por uma geração de rainhas, cheias do Espírito, cheias do Espírito, cheias do Espírito Santo de Deus. Daramanas. Nós ainda temos uma última coisa que queremos fazer nesse culto antes de terminar, que é adorar ao Senhor através do Ministério da Dança. Glória a Deus. Nós vamos estar, mas antes do Ministério da Dança estar aqui, Pedro, vem cá, Pedro, você tem algo aqui para a gente passar para o pastor? Se assente aí, nós já somos quase terminando. Só mais um minuto da sua paciência. Ô Pedro, obrigado pelo carinho. Aleluia, pastor, até suando aqui. Glória a Deus, bendição, muito poder. O Senhor tem uma vida de transformação para nós, da juventude, né? O Senhor tem dado uma palavra de transformação, né? Nós nunca mais seremos os mesmos depois das conferências, depois que o Senhor nos tocar, que estamos à mesa dele. E nós queríamos agradecer tantas vezes, pastor Lelé, no retiro, né, no acampamento. Ele foi convidado, né, teve alguns imprevistos, né, de saúde. Nós, né, tentamos fazer, muitas vezes eu falei de manhã para a pastora, mas pastora, e chegou aí, a pastora. Mas glória a Deus, né, que está aqui conosco, obrigado pela palavra, né, que tem nos transformado, nos impactado. Como uma forma de gratidão, a gente queria deixar uma lembrança. Obrigado, né, pelo carinho. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus, nós somos muito gratos, né, nossa juventude é muito grata de Deus conosco. Sou grato, uma honra. Poder. Que melhor que tem a presença do Senhor na nossa vida. Só um recado no final, eu queria chamar toda a galera do rolê, a gente tirar uma foto aqui depois da dança, que vai ter aqui ainda. A gente vai estar junto ali na rapidinho. Na glória de Deus, vou estar explicando também o vaso que vocês receberam também. Ok, nós vamos então adorar o Senhor com o Ministério da Dança.
Logo depois a gente procede ao encerramento, mas aí vamos primeiro adorar o Senhor. Perdoada logo que
Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final, nós temos os avisos rápidos. Por favor, Pedro, dá bem para mim, tem um aviso. Lembrando a você, querido irmão, irmã, que nós temos no domingo às 9 horas a escola dominical. Você não deve ficar de fora da escola dominical, né? Eu brinco sempre com alguém dizendo assim,